Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Através da Emenda 45 de 2004, o Brasil ele se tornou signatário do Tribunal Penal Internacional. Essa adesão à TPI foi internalizada em nosso ordenamento jurídico interno, através do parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição, quando diz: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional, né, como o nome já indica, ele é de natureza penal e esse TPI é um tribunal de caráter permanente e independente. Ou seja, ele não faz parte ali da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, mas ele vai cooperar, né, para a ONU. E ele vai julgar crimes gravíssimos. A partir do momento que há um crime e, por exemplo, o Brasil não tem competência para julgar aquele crime, ele se submete à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Ou seja, ele só vai julgar crimes gravíssimos, como, por exemplo, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Então, assim, o crime tem que ter um caráter assim, internacional para ser submetido ao TPI. O TPI, ele observa os mais altos padrões de julgamento, para que o julgamento ele seja de fato justo. Lembrando que suas atividades são estabelecidas pelo Estatuto de Roma. É importante ressaltar que o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, ele não vai julgar o país. Por exemplo, ocorre um genocídio aqui no Brasil. Não é o Brasil que está sendo julgado pelo TPI, e sim os indivíduos que cometeram o crime, né? Então é importante lembrar, né? O TPI não julga países, e sim indivíduos. Daí você está se perguntando, né? Margarete, em aulas anteriores você falou sobre a soberania do Estado, ou seja, o Brasil é ele que manda aqui dentro, né? Ele é soberano aqui dentro. Não iria violar aqui a soberania do Estado quando ele aderiu aqui ao TPI? E a resposta, né, é não. Porque, primeiramente, né, o país, o Brasil, o Estado brasileiro, está se submetendo ao Tribunal Penal Internacional. Então, não é uma coisa que acontece de forma obrigatória, né? Pelo contrário, o Brasil que aderiu de livre e espontânea vontade. Então, por esse motivo, né, não fere aqui a soberania do Brasil. É a mesma coisa, por exemplo, eu tenho 2 filhos. E, às vezes, eu deixava ele com minhas irmãs. Aí eu falava, ó, Mar, se eles derem trabalho, desobedecer, você pode punir. Aí minha irmã, né, Maiara, falava assim, e como é que eu posso punir? Aí eu falava, você pode colocar de castigo, você pode dar um tapa na bunda, enfim. Então, assim, eu passava a minha jurisdição naquele momento para minha irmã, mas a partir do momento que eu ia buscar meus filhos, eles continuavam ali sobre a minha tutela, né, sobre a minha jurisdição. Então, eu permitia em certos casos. E a mesma coisa aqui, né, o Brasil, quando ele adere aqui ao TPI, ele permite que em casos gravíssimos, esse tribunal venha julgar aqui os indivíduos que cometem esses crimes que eu citei, né? Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídios. Uma outra questão também interessante, importante também a gente diferenciar aqui, o tribunal de exceção, que eu falei em aulas anteriores, né? Que ele é proibido, ele é vedado pela Constituição Federal, e o Tribunal Penal Internacional, que é esse que eu estou dando hoje. Eles são diferentes. O Tribunal de Exceção, ele tem caráter de ser temporário e ele é criado para julgar crimes que já foram cometidos. Então, esse daqui, ele é proibido pela Constituição. Já o Tribunal Penal Internacional, né, o Brasil aderiu e ele tem caráter de ser permanente e ele vai seguir altos padrões, né, de julgamento para que haja um julgamento justo. Lembrando também, o Tribunal Penal Internacional ele só vai julgar crimes a partir do momento que o país aderiu a ele. Por exemplo, vamos supor que o Estado ele aderiu ao TPI em 2010, uma suposição, em 2010. E o indivíduo aqui deste Estado comete um crime em 2008. Nesse caso, esse indivíduo aqui ele vai ter que ser julgado pelo próprio Estado, ele não vai ser julgado aqui pelo TPI. Né, pelo Tribunal Penal Internacional, porque o Estado ele só aderiu ao TPI em 2010. Então ele é bem diferente, né, do Tribunal de Exceção, porque no Tribunal de Exceção
os crimes eles foram cometidos e depois se criou o Tribunal de Exceção, né? Que o mais importante deles foi o Tribunal de Nuremberg, que foi justo para julgar os crimes nazistas. Então, ele tinha apenas um objetivo, julgar os crimes nazistas. Já o TPI, ele é de caráter permanente, então ele vai julgar todos os crimes que sejam gravíssimos, né? Que sejam de relevância internacional. Agora vamos para a nossa questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. Segundo dispõe expressamente o Estatuto de Roma, o Tribunal Penal Internacional terá competência para julgar algumas categorias gerais de crimes, cujo conteúdo é detalhado ao longo do documento. Dentre essas categorias mais gerais encontram-se, letra A, o tráfico internacional de drogas e de pessoas e os crimes contra o sistema financeiro internacional, letra B, os crimes de guerra e os crimes de genocídio. Então, né, como nós vimos em aula, a resposta é a letra B, que são os crimes de guerra e os crimes de genocídio. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Obrigada e até a próxima aula.